A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a maior apreensão de fuzis de sua história. No total, foram recolhidas 117 armas do modelo M16, fabricadas nos Estados Unidos. Os fuzis, todos novos, estavam desmontados e as peças estavam guardadas em caixas, com exceção dos canos, que não foram encontrados. O arsenal foi apreendido em uma casa no Meier, na zona norte da capital fluminense, durante o cumprimento de um dos 34 mandados de busca e apreensão da Operação Lume, deflagrada nesta terça-feira para prender os executores da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A residência onde os fuzis foram encontrados pertence a Alexandre Mota Silva, que foi preso em flagrante por posse de arma de uso restrito. Alexandre é amigo de longa data do policial militar reformado Rony Lessa, também preso na Operação Lume, acusado de ter feito os disparos que mataram Marielle e Anderson. Além deles, ainda foi preso na ação o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que é acusado de dirigir o veículo usado no crime. O advogado Leonardo da Luz, responsável pela defesa de Alexandre, afirmou que seu cliente disse que guardou as caixas a pedido de Lessa. O advogado informou ainda que Alexandre declarou não saber o que estava nas caixas e que Lessa lhe pediu para mantê-las lacradas. O defensor também disse que Alexandre não tem nenhum envolvimento com os assassinatos de Marielle e Anderson. Além dos 117 fuzis, foram apreendidos na Operação Lume 3 silenciadores, 500 munições e R$112 mil em dinheiro. Desse total, 50 mil foram localizados na casa dos pais de Lessa e 62 mil no próprio carro do policial militar reformado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Os dois presos na Operação Lume, acusados de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, termo jurídico que indica algo desprezível que causa repulsa em razão da atuação política da vereadora. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz também foram denunciados pelo homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, assessora de Marielle. A coordenadora do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, Simone Sibilio, afirmou, no entanto, que a motivação especificada na ação penal não inviabiliza que tenha havido um possível mandante e que outros motivos possam surgir. Sibilio afirmou ainda que nenhuma linha de investigação foi descartada. Essa motivação, ela é decorrente da atuação política dela na defesa das causas, mas ela não inviabiliza um possível mando, ela não inviabiliza que o crime tenha sido praticado por uma paga ou promessa de recompensa. Essas causas, juridicamente e faticamente, não se repelem, elas podem ser concomitantes. O Ministério Público, inclusive, fez questão de colocar isso na denúncia, que essa motivação não impediria que outro motivo torpe durante a instrução criminal ele possa surgir. O MP informou que a operação que prendeu os dois acusados seria realizada na quarta-feira, mas em razão de um suposto vazamento, foi antecipada para terça. Os dois foram presos quando saíam de casa por volta das 4 horas da madrugada. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público como responsável pelos disparos que atingiram Marielle e Anderson. Elcio de Queiroz seria o condutor do Cobalt Prata, de onde foram feitos os disparos. Segundo o GAECO, o policial militar Rony Lessa disse durante a prisão que tinha sido avisado. Ele foi preso portando 3 celulares no modo avião, prática que, segundo o MP, dificultaria um possível rastreamento. De acordo com o Ministério Público, em um dos endereços alvos dos mandados de busca e apreensão, Rony Lessa tinha um verdadeiro arsenal de armas, o que confirmaria sua personalidade violenta. O MP informou ainda que não há prova contundente do envolvimento dele em milícias, mas investigações revelam possível participação em atividade paramilitar e que o nome dele também já era conhecido de investigações de homicídios envolvendo contravenções. Já o ex-policial militar Elcio de Queiroz portava munição calibre 5,56 quando foi preso. Elcio foi expulso da Polícia Militar em uma investigação sobre a atuação ilegal de policiais em redes de jogos de azar em 2011. Segundo o MP, Rony e Elcio eram parceiros, amigos de longa data
e ambos trabalharam no batalhão de choque. As promotoras do GAECO informaram que os suspeitos já estavam sendo monitorados e no carnaval eles estiveram em Angra dos Reis andando de lancha e hospedados em uma casa alugada de alto luxo. A família da vereadora Marielle Franco esteve presente na coletiva. A irmã de Marielle, Aniele Franco, afirmou que um grande passo foi dado e que espera que se consiga descobrir se houve ou não um mandante do crime. A gente espera que hoje seja um grande passo dado, mas que a gente consiga descobrir de fato se tem mandante, se não tem. Um vazio muito grande que dá, porque só a gente sabe o que a gente está passando. Não tenho dimensão da dor da Ágata, do meu pai, eu falo enquanto irmã, mas saber que a sua irmã pode ter sido morta por crime de ódio pelo que defendia, eu desejo hoje que a gente consiga um mundo diferente para minha filha, por exemplo, para a filha da Marielle, que hoje só tem 20 anos. A esposa de Anderson Gomes, Ágata Reis, também falou sobre as prisões. O que aconteceu foi muito maior do que a gente poderia imaginar. É realmente um divisor de águas. A prisão deles dois é só um começo, sim, é um pontapé. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e resolvida para que ponha um ponto final também no nosso sofrimento e na situação que a gente passa. A ação do MP também requer indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor do motorista Anderson Gomes até completar 24 anos de idade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Após a prisão de 2 suspeitos de participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o chefe da Delegacia de Homicídios da capital fluminense, Giniton Lages, disse nesta terça-feira que as investigações sobre o crime continuam. Em coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, Giniton falou pela primeira vez sobre o inquérito que levou à prisão o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz. Lessa foi apontado como autor dos disparos que atingiram a vereadora e o motorista. Já Elcio Queiroz seria o motorista do carro utilizado no crime. O delegado não forneceu detalhes sobre a fase que está em curso, mas disse que em breve ela deve responder perguntas como quem mandou matar Marielle e Anderson e o porquê. A apuração vai tentar descobrir ainda o paradeiro do carro utilizado no dia do assassinato. Nós estamos entregando hoje a primeira fase. Se ele resolveu da cabeça dele, é uma hipótese, está em aberto. Se ele recebeu para fazê-lo, está em aberto. Por isso que a segunda fase é muito difícil e nós estamos com ela em curso. Não está fechado a questão do mandante. Lages destacou também a sofisticação na ação dos criminosos que não deixaram testemunhas do caso. A continuidade das investigações revelaram que na execução, que eles também não desceram do veículo. Isso é muito emblemático e importante. De cara, o inquérito mostrava que nós estávamos diante de um crime que foge à regra, porque a estatística mostra que 80% dos crimes elucidados trabalham com testemunho. Caso Marielle Anderson, há um testemunho capaz de produzir um auto de reconhecimento? Não. O delegado explicou ainda que, diante da dificuldade de identificar os autores, houve a necessidade de inverter a ordem da investigação, que descobriu vestígios na fase em que os suspeitos planejavam o crime. Entre as evidências estão pesquisas sobre o endereço onde Marielle vivia. Giniton também afirmou que o autor dos disparos tinha obsessão por personalidades que militam à esquerda, mas evitou afirmar que a motivação seria crime de ódio. Na abertura da coletiva, o governador Wilson Witzel disse que os suspeitos poderão fazer delação premiada que levem ao mandante do crime. Esses que foram presos hoje certamente poderão pensar numa delação premiada. Isso faz parte da investigação, foi um avanço surpreendente da Lava Jato, utilizando essas técnicas de investigação. O crime completa um ano nesta quinta-feira. A execução aconteceu no dia 14 de março do ano passado, quando o carro onde estavam Marielle Anderson e uma assessora da parlamentar que sobreviveu ao atentado foi atingido por 13 disparos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.